Mileide Gopper na área. E que saudade de você, amante da Libras. Hoje eu vim falar de um assunto, tô aqui na minha mesa nova, com esse lápis aqui que é maior do que eu, para falar de um assunto que eu percebi que tem caído muito nas provas atuais para professor de Libras, para instrutor, intérprete, não importa o cargo, esse assunto tem caído bastante, que é a formação dos sinais na Libras. Assim como o português tem a formação das palavras, a Libras também tem a formação dos sinais. A gente vai entender como essa língua tem formado seus sinais e está sempre em constante formação. Quais são os 5 mecanismos ou processos de formação dos sinais da Libras? Eu vou escrever aqui para você. Primeiro, derivação, composição, empréstimo linguístico. Quarto, incorporação. De quê? Denegação. E quinto, incorporação de numeral. Tem gente que fala em incorporação da intensidade. Eu não considero, porque não muda o sinal. Você só faz ele de uma forma mais frenética ou mais devagar, mas não muda ele. Então, eu não considero. As bancas que eu vi também não consideraram. Tá certo? Bom, eu sei que eu sumi, estou de volta e eu vou aparecer mais vezes, porque nosso canal agora tem um patrocinador. É porque não é monetizado ainda este canal. A não ser que você curta, me ajuda aí, né? Curta aí, ó. Aprendi o sinal de curtir, ó. Aí, aprendi. E agora o canal tem um patrocinador e ele de cara já tem um bônus especial para mim, para todo mundo aqui, que é assistir o YouTube sem anúncios, contratando o serviço dele. Isso é só um bônus, fora os filmes e séries irados. Canais que mesmo se você viver 500 anos, você não vai conseguir assistir tudo. Pois é, você compra e deixa de herança para sua geração seguinte. Hoje mesmo eu vi um filme antes de gravar esse vídeo e eu me inspirei demais. Sim, acendeu aquela coisa boa que tem dentro da gente. Não tem quando a gente ouve muitos outros e fica parado na vida, agarrado, fazendo o que os outros querem e não o que você quer? Pois é porque você não está usando nem 1% da sua coragem. Quando você usa do 100%, só 1%, a sua vida dá uma guinada tão grande, você sente uma libertação na sua alma, sabe? E eu vi esse filme que uns vão achar que não tem nada a ver, eu achei que tem a ver, fala de coragem, coragem de dizer não, né? A incorporação de negação, ó, diga não ao que você acha que tá errado na sua vida e as coisas vão dar certo. Você não vai morrer, você não vai fazer nada disso. O cara do filme não morreu. Eu vi esse filme aqui, ó, ele passou, eu vi agora e ele vai passar amanhã na TV aberta. Mas se você ver esse vídeo depois, contratando o serviço do nosso patrocinador, você vai ter ele à vontade para você ver quando quiser, quantas vezes quiser. Quer entender como funciona, os valores? Clica aqui no link da descrição. E se você falar que conheceu ele por mim, Mileide Gopper, você ganha 10% de desconto, sim, para sempre. Não é só na primeira mensalidade, é para sempre. E não tem contrato, tá? Quer, não quer, não quer. Com ele não tem frescura, não. Clique aqui no link da descrição. E bora pro vídeo que eu vou explicar cada um desses processos de formação de palavras e, lógico, né, fazer muita questão de concurso. Muita não, senão o vídeo fica enorme, né, mas fazer umas questões para você fixar na sua cabeça. Então já começa aí, ó, curte o vídeo aí, ó, curte o vídeo. Explicando cada um dos 5 processos de formação de sinais. Derivação. Derivação é quando você pega aqueles 5 parâmetros, lembra? Se você não lembra ou não sabe, vê aquele meu vídeo, esse vídeo que está aparecendo aqui, você vai lembrar, tá logo no início. Que você muda um ou até mais dos 5 parâmetros que são movimento, configuração de mão, sim, assim, assim, sim, locação, se o movimento, se o sinal é feito ancorado no corpo ou no espaço neutro, expressões faciais ou não manuais. Falei quantos agora? Deve dar uma colinha aqui. Locação, expressões faciais ou não manuais, mesma coisa. Ponto de articulação, configuração de mão e movimento. Você dá um toque, você muda um desses e aí você deriva, gera um outro sinal. Quer um exemplo? Por exemplo, vou chegar meu microfone para frente aqui. Sinal de árvore. Sinal de floresta. Ou seja, várias árvores. Você viu que mudou o ponto de articulação, ó, foi em vários lugares. Você viu que mudou, que o sinal mexe agora. Gerou um novo sinal. Outro exemplo, aconselhar.
Agora eu vou mudar o movimento, vai ser mais intenso e a expressão facial. 2 parâmetros. Advertir. Estou advertindo, ó. Estou aconselhando, é mais suave, a expressão é mais leve. Viu a diferença? Derivou outro sinal. O sinal de aconselhar derivou, gerou o sinal de advertir. São exemplos de derivação. Ah, Mileide, mas isso está parecendo com pares onde eu também mudo um dos 5 parâmetros e gero um novo sinal. Qual é a diferença? Essa dúvida é muito importante. Qual é a diferença entre sinais de derivação e sinais de pares mínimos? Da derivação, ela gera 2 sinais, né? Um sinal gera o outro. E esses 2 sinais, eles têm sentidos correlacionados. A árvore tem a ver com floresta, o contexto. Aconselhar tem a ver com advertir, é o mesmo contexto, você está ali falando com a pessoa. Já os pares são 2 sinais que não têm nada a ver o significado um com o outro. Laranja e sábado é um exemplo de par mímico, só que não tem um contexto relacionado, entende? Essa é a diferença. Agora eu vou falar do segundo processo de formação de palavras, que é a composição. E amante da Libras, esse é o mais fácil. É muito fácil. É você juntar um sinal que já existe com o outro, você junta eles sem alterar nada um do outro e você forma um novo sinal. Quer um exemplo? Exemplo é a melhor coisa que tem, né? Eu vou escrever aqui. Exemplo. Você vai falar, nossa, é verdade. Casa mais estudo. É o quê? Escola. Bom, de outro exemplo. Casa mais cruz. É o quê? Igreja. Comer e meio-dia. É o quê? Almoço. Carro e bater. É o quê? Acidente. Boa e noite. É o quê? É o sinal de boa noite. Um sinal seguido do outro, sem alterar nenhum dos dois. Não se altera a configuração de mão. Faz cada sinal normal. Um logo em seguida do outro, você tem um outro sinal, uma outra palavra, um outro significado. Então, vou escrever aqui os exemplos, tá? Pronto. Se você lembrar mais algum exemplo, coloca aí nos comentários, tá bom? O terceiro processo, chamado empréstimo linguístico, que é isso mesmo. A Libras pega emprestada de outras línguas. E pode ser de qualquer língua. Português, que é um exemplo, a própria datilologia é um exemplo de empréstimo linguístico que a Libras pega do português. Vou escrever aqui. E esse empréstimo pode ser do português e de outras línguas. Do português, como eu falei, um exemplo é a datilologia. E do francês é aquele sinal de falar. Como é que é? Você faz a configuração de mão em P e esse movimento aqui, ó, falar. Mas falar começa com F, não com P. Por que a gente faz a configuração de mão em P? Porque em francês, falar é parler. P-A-R-L-E-E. Começa com P. Então, você pegou do francês lá, do parler, sei lá, e faz esse movimento, que é o sinal de falar. Então, houve um empréstimo linguístico da língua francesa. São 2 exemplos clássicos aí de empréstimo linguístico que a Libras pega e traz para si de outras línguas. Incorporação de negação é quando o sinal, quando ele é positivo, ele é de um jeito, quando ele é negativo, ele é de outro. Você não faz o não e o sinal, você faz um sinal só que engloba o não dentro dele, ó. Querer, eu quero, né? Querer, não. Você não faz. Você faz. Já tá tudo junto ali. Então, o exemplo é o sinal de querer, não. Certinho? Incorporação de numeral, nosso último processo de formação de sinais. Ele se refere basicamente à duração. Vou dar 2 exemplos. Duração em meses. Se eu fizer assim, ó, quantos meses, né? 1 mês. Se eu quiser falar 2 meses.
Viu? Eu não faço 2 e depois o sinal de um mês. Eu incorporo esse 2 dentro do sinal de um mês. Ó. 1 mês, 2 meses. Quero falar 3 meses. Quero falar 4 meses. Quero falar 5 meses. Como é que faz? Só vai até 4 essa incorporação. Passou de 4 meses, você faz assim, ó. Faz o sinal de 5. 6 meses. Faz o sinal de 6 depois. E por aí vai. A incorporação se dá até a quarta quantidade, tá bom? Outro exemplo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Um exemplo é esse dos meses. E o outro exemplo é duração do tempo em horas. Eu quero falar que durou 1 hora de duração. Eu faço o quê? 2 horas de duração. Incorporo aqui o 2, ó. Viu? 3 horas de duração. 4 horas de duração. Agora 5, 6 horas de duração. Como que se faz? Você faz o número 5 primeiro, 1 hora. O sinal de 1 hora de duração. 6 horas de duração. 7 horas de duração. E por aí vai. O mesmo raciocínio só vale para as 4 primeiras horas, essa incorporação. Ó, de novo. 1 hora de duração. 2 horas de duração. 3 horas de duração. 4 horas de duração. Tá? Vou escrever aqui. Perfeito, agora a gente vai fazer o quê? Exercícios. Vamos lá? Vem comigo. Primeira questão. Na Libras, a partir da composição de 2 sinais, origina-se um novo sinal, o qual é chamado de processo de composição. O mais fácil que eu achei. Assinale a alternativa correta que apresenta sinais formados por esse processo de composição. Eu dei alguns exemplos. Vamos lá então. Letra A, sábado. Igreja. Viu que é composto? E mãe. Mãe é sinal composto? Lembra, a composição, os 2 sinais que compõem isoladamente, eles já têm um significado. E não é a letra A, percebemos, né? Até porque sábado é um sinal só, uma composição só. Errada a letra A. Deixa eu eliminar aqui, escrever de vermelho, ó. Eliminei aqui, ó, de vermelho, não é. Letra B, padaria. Lápis. E laranja de novo. Ah, não, laranja não foi sábado, que é o mesmo sinal, né? Laranja. Viu? Laranja é um sinal só. Lápis é um sinal só. Não é sinal composto. Então, também não é a letra B. Letra C, almoço. Reparou que é o sinal de comer e o sinal de meio-dia. Então, é um sinal composto. Pediatra. Viu? É o sinal de médico mais criança. É um sinal composto. Viu? É o sinal de vô e pai. Viu? A resposta, então, é a letra C. Por que não é a letra D? Ó? Porque almoço é sinal composto, pediatra também, só que caneta ó, não é. Por que também não é a letra D? Porque o laranja não é sinal composto, é uma coisa só. Essa questão é boa porque ela engloba vários processos em uma só questão. A gente vai aprender muito, olha. Relacionar as colunas. Quem é quem? Ter não. É um sinal que veio de derivação, de composição, de que veio? Ter não. Ter não. Olha o microfone aqui, meu Deus. Viu? Ele incorpora o não dentro dele. Então, ele é uma incorporação de negação. Negação. Então, aqui é o número 1. Restaurante. Eu faço o quê? R. E viu que ele pegou o R em português, restaurante começa com R.
Em Libras, ele pegou esse R do português para fazer o sinal. Então, é o quê? Um empréstimo linguístico, por causa desse R aqui. Percebeu o detalhe? Restaurante é empréstimo linguístico. 3. Escola. A gente viu na questão passada, escola é casa, mas estudar é o quê? Composição. Essa é fácil, né? Aí já dá para saber o gabarito já, ó. Mas vamos ver as outras aqui para a gente aprender. Cadeira. Sentar é como? Faz o movimento. Cadeira, uma vez só. Viu? Derivação. Derivou de sentar. Ok? Cadeira número 4, aqui, ó, derivação. E são sentidos relacionados. Não é par mínimo. É derivação, que são sentidos relacionados. E por último, sobrou aqui o anteontem. Olha só, eu não dei esse exemplo, mas é interessante a incorporação de numeral. Ó, anteontem, ó. Por que a incorporação de numeral? Porque são 2 dias atrás. O ontem, que é um dia atrás, é um só. O anteontem, que são 2 dias atrás, ó, 2. Esses doisinhos aqui, ó. Então, a incorporação de numeral. É o número 5. Gabarito, então, você já deve ter achado aí, é a letra D. Última questão. Na língua brasileira de sinais, existem processos responsáveis pela formação de novos sinais. É o assunto dessa aula. De acordo com os estudos linguísticos sobre a língua, esses processos são: letra A, derivação, composição e incorporação? Sim. Claro, tá faltando quem? O empréstimo linguístico e a especificar qual é a incorporação. Tá incompleto, mas tá certo. Vamos ver se a gente acha uma resposta mais completa? Vamos deixar em aberto essa. Letra B, a flexão, a derivação e a concordância? Ó, lembra da aula, eu não falei em flexão, não falei em concordância. Concordância, tá até nesse vídeo aqui, ó, que tá aqui no card, é um tipo de verbo, ok? E flexão nem falamos nessa aula, porque não é um processo de formação de sinal. Então, isso aqui tá errado. Não é letra B. Letra C, derivação? Aglutinação? Falamos disso não. Letra D, composição? É. A elisão? Meu Deus do céu. Eu não sei o que é isso não, se você sabe. E a assimilação? Não. Não é nada disso, gente. A resposta certa é a letra A. Apesar de que, você sabe, está faltando o empréstimo linguístico, né? E a incorporação. Falar que é de negação e tem a de numeral. Mas é a melhor resposta que encontramos. O gabarito é a letra A. Continue acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Dá uma olhada lá no nosso patrocinador. E até o próximo vídeo.